Olá, bem-vindo à segunda aula do nosso curso, nossa aula 1, do nosso primeiro módulo, o módulo de apresentação. Então, nesse módulo, eu vou mostrar várias coisas para vocês, antes da gente ir para as partes mais aplicadas, tá? Então, o que eu quero falar aqui nessa aula? Basicamente, duas coisas. Perigos, as consequências do sedentarismo, perdão, e da obesidade, tá? E, mais que tudo isso, mostrar para vocês por que é preciso ter hábitos para emagrecer. Porque, geralmente, na prática, se por um lado, tanto o sedentarismo quanto a obesidade nos levam a ganhar peso, né? O fato de você tentar perder esse peso por meio de exercícios mirabolantes, programas de exercício mirabolante, dietas da moda, dietas que promovem perda de peso em um mês, aquela coisa toda, você vai perder peso errado, provavelmente vai perder água, massa muscular, e além disso, você depois não vai sustentar. Eu quero mostrar um mecanismo para vocês que poucas pessoas falam, que chama reganho de peso. Né? Esse reganho de peso, não fala muito, porque as pessoas ficam com medo, porque elas prometem uma dieta mirabolante, um programa mirabolante, e você até perdeu peso na balança, perdeu água. O problema é que, assim, em pouco tempo, você volta a ganhar o peso de novo. Isso chama reganho de peso. Tá? Então, vamos lá brevemente. Os perigos do sedentarismo. Então, tá lá, né? O sedentarismo, primeira linha ali, ele acabou virando um modo de vida. Como todo mundo sabe, o nosso ambiente é cada vez mais pró-obesidade. A gente usa uma palavra chamada obesogênico, né? Por quê? Ele tem muitas calorias nos alimentos, você praticamente não gasta mais caloria com nada, tudo é controle remoto, agora o pessoal quer botar até os controles da casa no cérebro para olhar, falar, e a coisa acender, né? Você usa a escada rolante, ou seja, cada vez a gente gasta menos atividade. Então, praticamente, como está dizendo ali, 80% do tempo que a gente passa acordado, a gente está fazendo atividades onde o gasto calórico é igual ou até uma vez e meia apenas maior do que o gasto quando você está paradinho. Então, por exemplo, eu estou gravando aula aqui, embora eu esteja fazendo alguns movimentos, esteja falando e tal, provavelmente meu gasto energético aqui é praticamente igual ao estar parado, ou até uma vez e meia o gasto de estar parado. Então, isso é chamado de comportamento sedentário. Portanto, o comportamento sedentário ele vai levar ao aumento da prevalência de múltiplas patologias, que são bem conhecidas nossas, né? Que a gente vê aí todo dia, ou na mídia, ou entre as pessoas das nossas relações. O diabetes tipo 2, a obesidade, as doenças cardiovasculares, aí não tá, mas o câncer também tem a ver com isso. E aí isso gera consequências, né? Essas doenças têm comorbidade, doenças que andam juntas, fragilidade, né? Para você que você envelhece, você não consegue se cuidar, está muito frágil, está fraquinho, vamos dizer assim. Sarcopenia, que estaria de massa, né? Então, o sedentarismo leva a toda essa coisa. E aí, diz que 74% dessas doenças, né, essas doenças justificam 74% das mortes prematuras, ou seja, você tem lá uma expectativa de vida e as pessoas estão morrendo antes daquela expectativa de vida que a, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde fala que existe, tá? E 40% delas ocorrem antes dos 70 anos de idade. Aí também, muito em conjunto com o sedentarismo, existe o excesso de peso. Né? Por quê? Porque, como eu comecei falando, o sedentarismo basicamente é definido por um estado onde o gasto energético é muito baixo. E esse estado de gasto energético muito baixo leva, em termos, quando você, a maioria das pessoas hoje em dia, quando você pega o quanto elas gastam se movimentando e quanto elas comem, elas acabam ficando no balanço calórico positivo. Então, o sedentarismo, ele contribui também para o excesso de peso, porque ele promove um balanço calórico positivo. As pessoas acabam comendo mais, ingerindo mais calorias do que gastam, tá? E quais são esses perigos? Se você reparar, os perigos do excesso de peso, da obesidade, que é definido como um excesso de adiposidade, um excesso de gordura corporal, vamos dizer assim, são as mesmas praticamente do sedentarismo, tá? Eu estou falando até do câncer que eu te comentar. E olha que interessante, se por um lado, tanto o sedentarismo como a obesidade levam a comportamentos de pouca energia, é evidente, né, pode entender pela lógica, comportamentos, tá? Um comportamento assim, vamos dizer, que emagrece, vamos dizer assim, tratamentos que não são à base de remédio, né? Tratamentos, como escrito aí, que não são farmacológicos, não são remédios, como exercício, prática de exercício regular e dieta adequada. É óbvio
eles são opostos justamente ao sedentarismo e à obesidade. Quer dizer, ou você vai gastar caloria por um movimento, por exercício, atividade física, ou você vai deixar de ingerir tantas calorias por meio da alimentação. O ideal é que você combine os dois. Né? Então, para emagrecer, você precisa de um déficit calórico. Tá? Quer dizer, para emagrecer, eu preciso entrar justamente no estágio oposto do engordar. No engordar, eu tinha menos gasto e maior entrada de energia. Agora, por meio da alimentação, o exercício tem que combinar para fazer com que menos energia entre e mais energia sai, né? Ou, vamos dizer assim, no caso do exercício, estou gastando mais, no caso da dieta, eu estou gerindo menos. De qualquer forma, eu vou ficar em déficit, no final das contas, tá? Ficar devendo energia. Isso uma vez. E aí, como eu comentei para vocês, né, existe um processo que poucas pessoas falam, quando elas falam essas cursos ou dão dicas de peso mirabolantes, rápidas, vamos dizer, mirabolantes, vamos pensar rápidas, no caso de dietas desbalanceadas, programas de exercícios mirabolantes, né, aquelas coisas, que é o reganho de peso. O que é reganho de peso? Né? Vamos ver, reganho de peso, basicamente, é uma tendência de você ganhar o peso que você perdeu depois de um certo tempo até mais. Como diz aí, tem vários estudos, mas eu citei um aí, comentei um aí, que comenta que praticamente 75% de pessoas, em um certo estudo, tinham perdido, por média, em média, 14 quilos, em um ano elas estão recuperadas esse peso. E a tendência é que em um ano, muitas vezes, alguns mostram 100% praticamente das pessoas voltam a ganhar o peso. Então, repara, a pessoa sofreu ali com um exercício mirabolante, estimulante, agressivo, sofreu com uma dieta da moda, estimulante, agressiva, deixou de comer certas coisas que não precisava, foi uma coisa bem agressiva, perdeu um certo peso. Né? Nem vou tentar desanimar essa pessoa que ela perdeu provavelmente massa muscular, para que ela se baseou na balança, ou perdeu o peso errado também. Mas ainda assim, essa pessoa vai voltar a ganhar o peso da balança perdida, e pior, vai provavelmente, em termos de qualidade de composição, né, relação de massa, de gordura, ganhar mais gordura. Tá? Então, o que provavelmente acontece é que o corpo, né, bem intencionado, ele tem um mecanismo de defesa quando ele perde peso muito rápido, de forma muito agressiva, de forma errada, comendo alimentos desbalanceados, ou seja, enfatizando às vezes um alimento, deixando de comer, ele faz o corpo ter uma defesa e ganhar peso. Então, aumenta a fome, diminui a saciedade, você fica mais econômico em termos de gasto de energia, enfim, uma série de fatores que são estudados aí. Inclusive, até pessoas que emagrecem, por exemplo, por meio de cirurgias. Ah, não, isso aqui é errado, cirurgia não acontece. Então, se uma pessoa, repara, a ideia aqui é criar hábitos, façam que você emagreça de forma não sofrida. E dois, criar hábitos que uma vez que você perca peso, esse peso não volte. Então, para emagrecer, a gente vai ver como os hábitos podem levar você a ter hábitos de exercício e hábitos de alimentação corretos, vão te levar a déficit calórico, a ficar devendo calorias, que é o gatilho da perda de peso. Por outro lado, uma vez que você atingir o seu peso, esses mesmos hábitos vão garantir que você não tenha peso. Tá? Então, uma pessoa, então, portanto, que ela quer perder peso de forma saudável, e mais importante ainda, garantir que o peso perdido continue perdido, não volte, essa pessoa não pode se fidar, vamos dizer assim, mas confiar apenas na fisiologia. Principalmente, se ela ficar só dependendo da fisiologia, ela vai voltar a engordar. Então, ela precisa ter padrões de comportamentos que garantam a conquista. E isso são bons hábitos, tá? Então, elas precisam de hábitos que vão contrabalancear as mudanças fisiológicas, que aí, no caso, a gente está falando na segunda lei, são contraproduções, ok? Então, em resumo, a gente falou aqui, ó, quando você está parado, então, ou quando você está fazendo alguma coisa, você fala, mas eu me movimento, mas eu me movimento com comportamentos que gastam muito pouca energia. Isso é considerado comportamento sedentário. Aí a maioria das pessoas passa a maioria das pessoas passa a maior parte do seu tempo em comportamentos sedentários. O comportamento sedentário, assim como o excesso de peso, contribui para várias doenças e para mortes precoces. Não só a mortalidade precoce, pessoal, como piora da qualidade de vida. Às vezes a pessoa ainda, ela vive um certo tempo, mas já vai de remédio, vive sofrendo. Então, tudo isso está no pacote, tá? O déficit calórico pode ser alcançado por meio do maior gasto, por meio da má digestão, ou combinação de dois fatores, que é a primeira vez, os bons hábitos, exercício e dieta combinam
as duas coisas. Então, item 3, né? Estar em déficit calórico é o motivo para perder peso. A maioria das pessoas que perdem uma quantidade significativa de peso voltam a engordar, que é o reganho. Tá? Então, por causa do reganho, quem quer evitar esse fenômeno tem que não depender, né? Tem que ter um plano para não depender da fisiologia. E esse plano, para evitar o reganho de peso, são os hábitos, conforme a gente falou. Tá? Então, é isso. Essa foi a nossa primeira aula, propriamente dita, nós tivemos uma apresentação, e ela nos alerta, ela nos traz dois alertas, tem mais vários, tá? Mas vamos dar dois aqui. O fato que tudo que é muito bom para ser verdade, perda de peso muito rápido, de programa de exercício ou programa de dieta, realmente não vai levar a uma perda de peso correta. O que é correta? Perder gordura, não perder massa muscular, por exemplo. E além disso, quem propõe essa metodologia inadequada, desbalanceada, não te alerta para o fato que ele está te vendendo um programa que vai fazer você perder peso na balança, sem ver a qualidade dessa perda, quer dizer, perdendo também massa muscular. E esses programas geralmente não te alertam ao fato que existe uma enorme probabilidade de você voltar a ganhar o peso, porque ele te deu aquele programa de exercício, de dieta, que você não vai conseguir, vai até te fazer perder peso errado, em algum tempo, um mês, dois, você não vai sustentar isso por muito tempo, e hora de você parar. A pessoa não te preparou, não te avisou, falou, olha, eu estou te vendendo o curso, mas tem um reganho. Se não está tendo um reganho, você vai voltar a engordar. Tá ok? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.